crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar fazendo uma pergunta. Vocês estão orando todos os dias? Às vezes a gente esquece, né? Às vezes nós vamos dormir sem falar com o Papai do Céu. Ou nós vamos comer sem agradecer o alimento. Hoje eu vou contar uma história de um homem que não deixou de falar com Deus. Nunca! O nome dele é Daniel. Daniel era um homem que falava com Deus todos os dias. Ele orava para Deus todos os dias. E ele fazia um serviço muito bom onde ele trabalhava. Tanto que ele trabalhava para um rei chamado Dário. O rei Dário gostava tanto de Daniel que deu um cargo importante para ele. Tudo que ele fazia era muito certo, mas tinham alguns homens que não gostavam de Daniel. Eles tinham inveja, porque o rei Dário gostava muito de Daniel, não gostavam muito dele. Aí, eles tentaram fazer com que o rei prendesse Daniel. Eles ficavam observando tudo o que Daniel fazia, para acharem alguma coisa de errado. Mas eles não encontraram nada. Tudo que Daniel fazia era muito certo. A única coisa que Daniel fazia todos os dias, que eles pensaram que poderiam usar isso, era que Daniel orava. Daniel falava com Deus todos os dias. Então, esses dois homens criaram uma lei. Eles escreveram num papel uma lei onde as pessoas não poderiam mais falar com Deus. Eles levaram essa lei até o rei e falaram para o rei: essa é uma nova lei, onde ninguém pode falar com Deus. Eles deram uma enrolada no rei e o rei assinou essa lei. Ele aprovou. Na hora, o rei não pensou no Daniel. Ele não lembrou que Daniel orava todos os dias e aprovou a lei. Então, os homens voltaram lá onde Daniel estava e ficaram esperando ele descumprir essa lei. Daniel sabia dessa lei e mesmo assim ele não deixou de falar com Deus. No mesmo horário, todos os dias, ele ia lá e orava para Deus. Os homens viram Daniel descumprindo a lei e foram até o rei. Rei, você precisa prender Daniel. Ele descumpriu a lei. Rei ficou muito triste porque ele gostava muito de Daniel. E ele pensou: vou fazer alguma coisa para livrar Daniel da prisão. Os homens disseram que ele não podia fazer mais nada. Rei, você assinou a lei. Nem o seu poder é suficiente para tirar esta lei. O rei não podia fazer mais nada. Então o rei chamou o guarda, pediu para o guarda ir buscar Daniel. O guarda foi lá, buscou Daniel e trouxe para perto do rei. O rei falou para Daniel: Daniel, você descumpriu uma lei. Você será preso. Eu não posso fazer mais nada por você. Se o seu Deus, para aquele que você fala todos os dias, é poderoso, ele poderá te tirar de lá. Então, o rei mandou o soldado jogar Daniel em uma cova. Cova é um buraco onde a pessoa não consegue sair de lá. Então, subiram até um lugar onde tinha um buraco, o rei, o soldado e Daniel. E lá o soldado jogou Daniel lá na cova. O soldado foi embora, o rei também. O rei, naquela noite, foi lá para o castelo dele, mas ele não dormiu. Ele estava triste porque ele tinha feito isso com Daniel. Ele passou a noite inteira sem dormir, ele não quis comer nada e nem os músicos que tocavam para ele quis ouvir. Ele estava muito triste. E Daniel não estava sozinho lá na cova. Junto com ele tinha um leão. Eles jogavam as pessoas na cova para o leão comer. E Daniel estava lá com o leão. Mas Deus não deixou Daniel sozinho. Deus enviou um anjo. E esse anjo fez fechar a boca do leão para o leão não fazer nada com Daniel.
e passaram a noite inteira lá, Daniel, o leão e o anjo. Quando amanheceu, o anjo foi embora. O rei, mais que depressa, foi correndo lá onde estava Daniel. Ele estava preocupado e ele queria saber como Daniel estava. Aí, lá do alto, ele gritou: Daniel, Daniel, você está vivo, Daniel? Ele perguntou com medo, porque ele achou que o leão tivesse comido Daniel. Mas Daniel, lá de baixo, respondeu: Rei, eu estou vivo, porque o meu Deus cuidou de mim e enviou um anjo que fez fechar a boca do leão. O meu Deus vive eternamente. O soldado tirou Daniel de lá e levou ele até o rei. O rei estava muito feliz porque nada tinha acontecido com Daniel. E o rei criou uma nova lei. A partir daquele dia, todas as pessoas deveriam adorar o mesmo Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel era o Deus que fazia maravilhas. E o que a gente aprende com essa história? Que a gente não pode deixar de orar nunca. Mesmo que a gente fique triste, que a gente ache que Deus não está cuidando de nós. Daniel poderia ter ficado muito bravo, poderia ter ficado contra Deus. Ele orava para Deus todos os dias e mesmo assim ele foi jogado numa cova com um leão. Ele poderia ter ficado muito bravo, mas ele não deixou de falar com Deus. E Deus não deixou de cuidar de Daniel, mandou um anjo para que nada de mal acontecesse com ele. Então, a gente tem que orar sempre, porque Deus não vai deixar a gente sozinho. Ele vai continuar cuidando de nós. E tem um versículo para a gente aprender. Diz assim: Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei. Fica em Isaías 12, 2. Vamos repetir? Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei. Isaías 12, 2. E essa é a história de hoje. Até a próxima. Tchau!